Olá, concurseiro! Nós estamos iniciando uma importante aula que tem por objetivo prepará-lo da melhor forma possível para enfrentar a prova do Banco do Brasil. A banca que vai elaborar a prova é a FCC, Fundação Carlos Chagas. Vamos fazer uma revisão completa utilizando questões que já apareceram recentemente em provas anteriores. Vamos então à primeira questão. Nessa primeira questão você tem, no mês de dezembro de certo ano, cada funcionário de certa empresa recebeu um prêmio de R$ 320 para cada mês do ano que tivesse acumulado mais de uma função, além de um abono de Natal no valor de R$ 1.250. Sobre o valor do prêmio e do abono foram descontados 15%, referentes a impostos. Paula, funcionária dessa empresa, acumulou durante 4 meses daquele ano as funções de secretária e telefonista. Nos demais meses, ela não acumulou funções. Dessa forma, uma expressão numérica que representa corretamente o valor em reais que Paula recebeu naquele mês de dezembro, referente ao prêmio e ao abono, é: alternativa A, 0,85 vezes 1.250 mais 4, que multiplica 320. B, 0,85 vezes 1.250 mais 4 vezes 320. C, 4 vezes 320 mais 1.250. Isso menos 0,15. D, 0,15 vezes 1.250 mais 4 vezes 320. Ou alternativa E, 0,85 vezes 1.250 mais 4 vezes 320. Muito bem. Essa questão é uma questão de expressão numérica, né? O que a gente tem que considerar? O desconto de 15% sobre o valor recebido indica que cada funcionário receberá 85% do valor do prêmio e do abono, tirando os 15%, 85%. Paula acumulou mais de uma função em 4 meses, recebendo em cada um deles R$ 320, além do abono de R$ 1.250. Logo, uma expressão numérica que representa a quantia que Paula deverá ganhar é dada por 0,85, quer dizer, tirando 15%, 85% do quê? O abono, 1.250, mais os 4 meses, cada um de 320, que ela acumulou funções. 4 vezes 320, adicionamos com 1.250 e calculamos 15% a menos, ou seja, multiplicamos por 0,85. A resposta correta, portanto, é da alternativa E. Simplesmente dessa maneira. Basta você entender a ordem das operações e que tipo de operações você faz para chegar à resposta. Vamos fazer mais uma questão. Fundação Carlos Chagas novamente. Em um tribunal trabalham 17 juízes, divididos em 3 níveis de acordo com sua experiência. 2 são do nível 1, 5 são do nível 2 e os demais do nível 3. Trabalhando individualmente, os juízes dos níveis 1, 2 e 3 conseguem analisar integralmente um processo em 1 hora, 2 horas e 4 horas, respectivamente. Se os 17 juízes desse tribunal trabalharem individualmente por 8 horas, então o total de processos que será analisado integralmente pelo grupo é igual a... Muito bem, você tem as alternativas aí e a gente vai pensar assim, ó. Em 8 horas, cada juiz do nível 1 analisará 8 processos, cada juiz. Mas são 2 juízes. Então, como são 2 juízes, serão analisados 2 vezes 8, ou seja, 16 processos. Em 8 horas, cada juiz do nível 2 analisará 4 processos. Como são 5 juízes, serão analisados, então, 5 vezes 4, um total de 20 processos. Em 8 horas também, cada juiz do nível 3 analisará 2 processos. E como são 10 juízes, serão analisados 10 vezes 2, 20 processos. Então, você tem as quantidades de cada nível. Então, a quantidade total de processos analisados, considerando-se todos os juízes dos 3 níveis, é igual à soma dos valores que a gente obteve. 16 do nível 1, mais 20 do nível 2, mais 20 do nível 3, totalizando 56 processos. A resposta correta é da alternativa D, 56. Vamos em frente. Em uma repartição pública,
em que 64% dos funcionários têm salário superior a R$7.000, 60% dos funcionários têm curso superior e 40% possuem apenas formação de ensino médio. Entre os servidores com nível superior, 80% ganham mais do que R$7.000. Dessa forma, entre os funcionários que têm somente formação de ensino médio, aqueles que recebem salário maior do que R$7.000 correspondem a... Muito bem. Nesse problema aí, não foi citado qual é a quantidade de pessoas que a gente tem. Então, sem perda de generalidade, vamos considerar que na repartição trabalham 100 servidores. É um número bom para a gente fazer a conta, 100. Se 60% de todos os servidores possuem curso superior, 60% de 100. Então, 60 servidores possuem curso superior. Muito bem. Se 80% desses 60 servidores que têm curso superior ganham mais que R$7.000, vamos calcular 80% de 60. 80% de 60 é a mesma coisa que 0,80 vezes 60. Então, são 48, ou seja, 48 servidores têm curso superior e ganham mais que R$7.000. Por outro lado, foi dito também que 64% de todos os servidores, ou seja, 64 servidores, ganham mais que R$7.000. A diferença entre a quantidade total de servidores que ganham mais de R$7.000, que são 64, e a quantidade de servidores que possuem nível superior e ganham mais que R$7.000, que são 48, essa diferença é igual à quantidade de servidores que possuem somente a formação de ensino médio e ganham também mais de R$7.000. Ou seja, raciocinando dessa maneira, a gente faz 64, que são todos, menos 48, você fica com 16. Assim, considerando-se o universo dos servidores que possuem somente a formação do ensino médio, que são 40 servidores, o percentual dos que ganham mais de R$7.000 é dado por... Bom, como são 16 no universo de 40, o que a gente vai fazer para transformar, converter esses 16 em porcentagem? Você pode fazer uma regra de 3. 40 é 100%, 16 é X. Mais fácil é dividir 16 por 40. Mais fácil, 16 em relação a 40 vai dar 0,40. Isso é 40 por 100, ou seja, 40%. Então, 40% é o número que a gente tem que marcar e a resposta correta é a alternativa C, 40%. Vamos em frente. Uma senha formada por 3 letras distintas de nosso alfabeto possui exatamente 2 letras em comum com cada uma das seguintes palavras: Ari, rio e rua. Em nenhum dos 3 casos, porém, uma das letras em comum ocupa a mesma posição na palavra e na senha. A primeira letra dessa senha é... Pessoal, está aí uma questão de raciocínio lógico bem particular, sabe? Dificilmente você vê uma assim, embora você tenha variantes, né? Regras diferentes para cada tipo de questão e, no caso, para encontrar a senha. Então, vamos começar observando as palavras. As palavras são Ari, rio e rua. Nessas palavras, a letra R aparece em todas elas. As letras A e I aparecem cada uma 2 vezes. E as letras O e U aparecem uma única vez. Para que uma senha de 3 letras distintas possua exatamente 2 letras em comum com cada uma das palavras dadas, existem apenas 2 opções possíveis. As opções são rio, R-I-U, ou aro, A-R-O, ou algum anagrama dessas 2 palavras. Entretanto, em nenhum dos 3 casos, uma das letras em comum ocupa a mesma posição na palavra e na senha. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que analisar cada uma das opções que a gente tem e vamos começar com a senha
R e o U e seus anagramas, rio. Bom, as opções de ordenação são R e U. Quando você tem R e U, você observa que duas das palavras que você tinha no texto têm letras em comum na mesma posição. Logo, não pode ser essa senha, pois a palavra certa não apresenta letras em comum. Mudando um pouco a senha de R e U para R, U, I. Nesse caso, as três palavras têm letras em comum na mesma posição. Portanto, não pode ser essa senha. Mudando, I, R, U. Uma das palavras, nesse caso, possui letra comum na mesma posição. Não pode ser essa senha. Mudando mais um pouco, I, U, R. Uma das palavras também possui uma letra comum na mesma posição. Não pode ser essa senha. U, R, I. Tem uma das palavras possuindo a mesma letra na mesma posição, da mesma maneira que U, I, R, que tem uma das palavras que possui a mesma letra em comum na mesma posição. Bom, então se a gente tentou com R e U e todos os anagramas possíveis, que são 6, e nenhum deles dá certo, o que a gente pode concluir? A senha não pode ser R e U nem um anagrama, pois nesse caso, qualquer uma das possíveis senhas teria ao menos uma letra em comum, com no mínimo uma das palavras, das três palavras que foram apresentadas. Então agora vamos para outro tipo de senha, que é ARO, e é a última. As opções de ordenação de ARO são ARO. Se a gente considerasse ARO, essa senha, tem duas das três palavras que a gente tinha com letras em comum na mesma posição. Então não pode ser essa senha. Mudando a sequência, AOR. Uma das palavras ainda tem letras em comum na mesma posição. Então não pode ser essa. OAR. Se você pegar OAR e comparar com as três palavras que foram dadas, nenhuma palavra possui letra comum na mesma posição. Então esta é uma possibilidade de senha, OAR. Vamos tentar com outras opções para ver se existe mais uma. ORA. Tem duas das palavras do texto que têm letras em comum na mesma posição. Então não pode ser essa. RAO. Tem duas das palavras que têm letras em comum na mesma posição. Finalmente, nós temos ROA, que também tem duas das palavras que têm letras em comum na mesma posição. Então, o que a gente pode concluir? Eram 6 casos em uma e 6 em outra. As primeiras 6 a gente descartou e essas 6 tem uma só. Então, a única possibilidade de senha que possua exatamente duas letras comuns, as 3 palavras, mas não possua letra comum na mesma posição que qualquer uma das palavras, é OAR. E o que ele nos pergunta na questão? Qual é a primeira letra da senha? A primeira letra da senha é a letra O. E, portanto, a resposta correta é da alternativa B. Esse tipo de questão, não sei se percebe como ela é interessante, não exigia nada que uma boa leitura e uma organização. Com atenção, você colocar os critérios ali, colocar as possibilidades e analisar. Isso pode demorar um pouco, mas se você estiver acostumado a fazer uma questão como essa, você pode ser mais rápido e 2, 3 minutos você conseguiria resolver a questão, que é o tempo máximo que você tem para responder uma questão no concurso. Ok? Vamos em frente. Em um terreno plano, uma formiga encontra-se inicialmente no centro de um quadrado, cujos lados medem 2 metros. Ela caminha em linha reta até um dos vértices cantos do quadrado. Em seguida, a formiga gira 90 graus e recomeça a caminhar, também em linha reta, até percorrer o dobro da distância que havia percorrido no primeiro movimento, parando no ponto P. Se V é o vértice do quadrado que se encontra mais próximo do ponto P, então a distância em metros entre os pontos P e V é... Pessoal, nesse caso aqui você tem uma questão de raciocínio espacial. Na verdade é bidimensional. Então, basicamente, o que você tem que fazer? Esboçar o desenho, né? Então, esboçar o desenho para ver o que está acontecendo com a trajetória dela.
Então, o que acontece? Ela está no centro, né, do quadrado. Ela caminha em direção ao vértice, faz 90 graus e permanece caminhando até que ela encontra o prolongamento do lado. Né? Que distância que ela vai estar do vértice? Bom, então observe numa ilustração possível a trajetória dessa formiga. Observe o caminho que ela pode ter seguido até parar e a distância que a gente procura. Né? Então, como é que a gente vai fazer para calcular a distância? Bom, como você observou na figura, a formiga ela sai do centro do quadrado e vai até o vértice. Esse quadrado ele tem medida 2 de lado. E todo quadrado de lado L, a diagonal é L raiz de 2. Então, como esse lado é 2, a diagonal inteira seria 2 raiz de 2. Mas como ele saiu do meio do quadrado e foi até o vértice, o caminho percorrido é de metade da diagonal. Portanto, raiz de 2, como você pode observar, raiz de 2. Depois ela fez 90 graus, essa formiga, e desceu até o prolongamento da base. Isso quer dizer o quê? Que nesse caminho que ela percorreu, como ela fez 90 graus, ela caminhou exatamente a diagonal. Ou seja, ela caminhou 2 raiz de 2 e a gente quer calcular a medida x que está indicada aí. Então, observe que eu posso destacar o triângulo retângulo que está ali, que tem hipotenusa 2 raiz de 2, tem um cateto 2 e tem outro cateto x. Eu vou aplicar Pitágoras, então. Pitágoras diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos dois catetos. Ou seja, 2 raiz de 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Ou seja, 2 raiz de 2 ao quadrado é 8. 2 ao quadrado é 4, então fica 8 é igual a 4 mais x ao quadrado. Passo o 4 para o primeiro membro subtraindo, 8 menos 4 é igual a x ao quadrado. A diferença é 4. 4 é igual a x ao quadrado. Como esse 4 é 2 ao quadrado, então você tem 2 ao quadrado igual a x ao quadrado. E o x tem que ser positivo, portanto o x é 2. Então a distância da onde ela parou até o vértice mais próximo é justamente 2. Agora é interessante você perceber que eu até fiz o cálculo e utilizei Pitágoras, mas se você olha bem para a figura, a gente pode utilizar um pouco de simetria e concluir de uma forma mais rápida até. Porque da onde ela parou, né, a medida do ponto P ao V, nada mais é do que o lado do quadrado, ó, que você vê do lado direito da figura, a base, 2, e do lado esquerdo, a distância entre o P e o V. Se você percebesse isso, você poderia marcar muito mais rápido que a resposta é justamente 2. Então, a resposta correta da alternativa C, 2 é a distância que a gente procurava, ok? Vamos em frente. Em uma loja de bijuterias, todos os produtos são vendidos por entre os seguintes preços: R$ 5, R$ 7 ou R$ 10. Márcia gastou R$ 65 nessa loja, tendo adquirido pelo menos um produto de cada preço. Considerando apenas essas informações, o número mínimo e o número máximo de produtos que Márcia pode ter comprado são, respectivamente, iguais a... Bom, para começar, a gente tem que considerar que a Márcia comprou pelo menos um produto de cada preço. Ou seja, ela gastou, com toda certeza, pelo menos 5 mais 7 mais 10. Isso vai dar R$ 22. Como ela gastou no total R$ 65, vamos trabalhar só com essa diferença agora. Ela gastou 65 no total. Então, a diferença, 65 menos 22, R$ 43 exatamente foram gastos com produtos adicionais. Bom, mas como é que eu vou repartir, né, os R$ 43 em produtos de 5, 7 e 10 reais? Bom, aí eu vou entrar com um pouco de álgebra. Como eu não sei, eu vou chamar de A, B e C as quantidades adicionais compradas de produtos cujos preços são 5, 7 e 10 reais, respectivamente. E se ela gastou R$ 43 adicionais, então a gente pode montar uma equação, que é 5 vezes A, quer dizer, a quantidade de produtos A vezes 5, que é o preço, mais a quantidade de produtos B vezes 7, que é o preço, mais C, a quantidade de produtos vezes 10, essa conta tem que dar R$ 43.
E o A, o B e o C são números naturais que indicam as quantidades. Vamos analisar os casos que satisfaçam tal equação. Bom, para começar, produto de R$10, que tem a quantidade C, não pode ser maior que 4. Porque se fosse 5 ou mais, se você pegasse R$10 vezes 5, já ultrapassaria os 43, daria 50. Então, eu tenho que trabalhar com o C no máximo 4. E eu tenho que fazer suposições. Então, primeiro caso, se o C for 4, 4 pode, em princípio. Se o C for 4, você vai substituir na equação o C por 4. Vai dar 4 vezes 10, 40. Quando você passa o 40 para lá, a gente percebe que sobram R$3. E esses R$3 para produtos de 5 e 7. Então, olha só como não faz sentido a equação. Vai ficar 5 vezes A mais 7 vezes B igual a 3. Esse 3 é a diferença 43 menos 40. E não faz sentido, não existem valores de A ou B naturais para os quais isso acontece. Então, essa suposição não é válida. Vamos diminuir um pouco o valor de C. Bom, 5 não podia, nem mais. 4 a gente viu que não pode. Vamos tentar com 3. Se você substituir o C por 3, você vai ter 10 vezes 3, 30. 30 para 43, faltam 43 menos 30, 13. Então, a gente tem que distribuir os demais produtos, 5 vezes A mais 7 vezes B, num total de R$13. E não é possível. Não é possível você encontrar valores de A e B naturais para os quais 5 vezes A mais 7 vezes B seja 13. Em outras palavras, você não consegue gastar R$13 exatamente com produtos de 5 e 7. Não dá. Então, vamos diminuir o valor de C. Vamos tentar com 2. Bom, se você trocar o C por 2, vai ficar 2 vezes 10. São R$20 em produtos de R$10. Bom, subtraindo 43 do 20, sobram R$23 para gastarmos em produtos de 5 e 7. A equação representa, então, 5 vezes A mais 7 vezes B igual a 23. E, da mesma maneira, não existe maneira de você pagar com produtos de 5 e 7 reais, 23. Não dá. Não é possível. Vamos diminuir um pouquinho, então, o valor de C. Vamos tentar com C igual a 1. Ou seja, só um produto de R$10. Então, sobrariam quantos reais para os produtos de 5 e 7? 43 menos 10, 33. É possível a gente gastar R$33 apenas com produtos de 5 ou 7? Ou seja, tem solução a equação 5 vezes A mais 7 vezes B igual a 33? Tem. Nesse caso, tem. E é uma única solução. É o A igual a 1 e o B igual a 4. Raciocina comigo. Ó. Se você trocar o A por 1, você está gastando R$5, aquele produto de R$5, um só, 5. Comprando 4 produtos de 7, você vai fazer 4 vezes 7, 28 de gasto. Mais os 5, que é um único produto de R$5, você consegue 33. Ou seja, essa é a quantidade mínima, inclusive, viu? Seria C igual a 1, A igual a 1 e B igual a 4, certo? Esse nos produtos adicionais, eu quero dizer. Fora as quantidades que a gente já tinha como mínimas que foi comprado. Que mais? Vamos tentar com C igual a 0, porque C igual a 1 é a única possibilidade aquela. Com C igual a 0, você não vai gastar nada com produtos de R$10. Então, os R$43 integralmente, você vai gastar com produtos de 5 e 7. Ou seja, 5 vezes A mais 7 vezes B igual a 43. E nesse caso, você vai levar mais produtos. É a quantidade máxima possível. Por que é a quantidade máxima? Porque se você não leva nada do produto mais caro, quando você vai levar dos produtos mais baratos, você vai ter que perfazer uma quantidade maior de produtos para chegar aos 43. Então, você vai ter A igual a 3 e B igual a 4. 5 vezes 3 dá 15, 7 vezes 4 é 28, 28 mais 15, 43. Então, leva 3 produtos de 5, 4 produtos de 7 e gasta R$43, essa é a quantidade máxima. Muito bem, de acordo com as soluções da equação, a quantidade total deve ser igual à soma dos valores de A, B e C adicionada, ainda a 3 unidades, pois ela havia comprado pelo menos um produto de cada preço, como eu lembrei agora há pouco. Portanto, qual é a quantidade mínima? É 1 mais 4 mais 1 mais 3, 9. E a quantidade máxima é 3 mais 4 mais 0 mais 3, 10. A resposta correta, então, é da alternativa C. O mínimo é 9 e o máximo
é 10. Interessante essa questão, bem prática, né? Só que se você não monta equações, você até pode fazer, só que você nunca vai ter certeza se está pensando de uma forma completa, abrangente. Você analisa um caso ali e não consegue talvez enxergar todos. Por isso que a equação te dá um suporte melhor para você pensar dessa maneira. Ok? Vamos em frente. Atendendo ao pedido de um cliente, um perfumista preparou 200 ml da fragrância X. Para isso, ele misturou 20% da essência A, 25% da essência B e 55% de veículo. Ao conferir a fórmula da fragrância X, que fora encomendada, porém, o perfumista verificou que havia se enganado, pois ela deveria conter 36% da essência A, 20% da essência B e 44% de veículo. A quantidade de essência A em ml que o perfumista deve acrescentar aos 200 ml já preparados para que o perfume fique conforme a especificação da fórmula é igual a... Bom, esse é um problema de proporção usando porcentagem. O que nós vamos considerar? Em 200 ml, a quantidade que você tinha inicial, a quantidade de essência A é dada por 20% dos 200 ml. Então, é 0,20 vezes 200, ou seja, 40 ml. E o que mais? Nós devemos acrescentar uma quantidade X da essência A em ml, só que a gente não sabe qual é a quantidade X. Mas a gente sabe que com o acréscimo de X, o percentual dessa essência A passe a ser 36%. Ou seja, você vai ter os 40 ml, né, que você tinha, mais X, porque esse é o acréscimo, em relação ao teu novo universo, que não é mais 200, é mais X também. Então, eu acrescentei X de essência A, aumentou a quantidade de 40 em X. E a quantidade total não aumenta também em X? Então, você faz assim, ó, 40 mais X dividido por 200 mais X, essa proporção é a proporção nova da essência A. Isso tem que ser 36 por 100, ou seja, 36%. Essa é a forma de entender. Muito bem. A partir daí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, o produto dos extremos é o produto dos meios. Ou seja, eu passo o 100 multiplicando para cima e o 36 também. Fica 100 vezes 40 mais x é igual a 36, que multiplica 200 mais x. Multiplicando o 100 pela propriedade distributiva, eu tenho 4.000 mais 100x igual. Multiplicando 36 também no segundo membro, eu tenho 36 vezes 200 dá 7.200, mais 36 vezes x, 36x. O que tem x eu levo para um lado, o que não tem eu levo para o outro. Então eu pego 100x, passo 36x do segundo membro para o primeiro subtraindo e levo 4.000 do primeiro para o segundo subtraindo. Ficamos com 100x menos 36x igual 7.200 menos 4.000. A diferença no primeiro membro dá 64x e a diferença no segundo membro dá 3.200. Dividindo esse 64, ou seja, passando ele dividindo para o segundo membro, 3.200 por 64 dá exatamente 50. Ou seja, eu tenho que acrescentar 50 ml da essência A para que ela passe a ter 36% de participação. E a resposta correta é da alternativa E, 50. É interessante aqui você perceber que não há exigência nessa questão de que a nova composição continue a ter 20% da essência B e 44% de veículo. Ou seja, eu não me preocupei com isso, eu só pensei na essência A e o que era exigido no problema, entendeu? Mais simples pensar dessa maneira. Vamos continuar. Em um campeonato de futebol, as equipes ganham 5 pontos sempre que vencem um jogo, 2 pontos em caso de empate e 0 ponto nas derrotas. Faltando apenas ser realizada a última rodada do campeonato, as equipes Bota, Fogo e Mengo totalizam respectivamente 68, 67 e 66 pontos, enquanto que a quarta colocada possui menos de 60 pontos. Na última rodada ocorrerão os jogos Fogo versus Fla e Bota versus Mengo. Sobre a situação descrita, considere as afirmações a seguir feitas por 3 torcedores.
Primeira, se houver uma equipe vencedora na partida Bota versus Mengo, ela será necessariamente a campeã. Segunda, para que a equipe Fogo seja a campeã, basta que ela vença a sua partida. Terceira, a equipe Bota é a única que, mesmo empatando, ainda poderá ser a campeã. Está correto o que se afirma em... Bom, então a gente vai analisar as três afirmações. Esse problema é muito comum em quem acompanha um campeonato, torcendo pelo time, fazendo suposições sobre aonde se pode chegar com os resultados da próxima rodada. Quem vence, quem perde. Só que aí, um pouco diferente do que a gente costuma ter nos campeonatos de futebol, a vitória dá 5 pontos e o empate dá 2 pontos, enquanto a derrota, nenhum ponto. Bom, vamos lá. Bom, como não se sabe qual é a equipe que está em quarta colocação, na quarta colocação, nós vamos supor que seja a equipe Fla, com 59 pontos, pois a gente sabia que ela tinha menos que 60. Então é uma suposição. Não sei se isso vai alterar muito o problema. As pontuações das 3 primeiras são as seguintes. Então a gente tem a Bota com 68, Fogo com 67 pontos e Mengo com 66, nessa sequência. Analisando as afirmações, nós temos: a primeira afirmação é falsa. Por quê? Porque se não houver uma equipe vencedora na partida Bota versus Mengo, cada uma das equipes, empatando, ganharia 2 pontos. Ou seja, a equipe Bota ficaria com 70 pontos e a equipe Mengo ficaria com 68 pontos. Nesse caso, ainda seria possível que a equipe Fogo, que estaria na terceira posição, possa vencer a correspondente partida e com os 5 pontos ganhos seria vencedora, pois atingiria 67 que ela tinha, mais 5, atingiria 72 pontos. Por isso que a afirmação é falsa, entendeu? E a segunda afirmação, ela também é falsa. Por quê? Porque se a equipe Fogo vencer o próprio jogo, atingirá 72 pontos. Mesmo assim, pode não ser campeã. Para tanto, bastaria que a equipe Bota vencesse também o respectivo jogo, pois ela já está na frente agora, antes da rodada. E se ela vence, ela fica com 5 pontos a mais, 68 mais 5, 73. Mantém a diferença, fica com 1 ponto acima e, portanto, a afirmação é falsa. A terceira afirmação é a única verdadeira. Caso a equipe Fogo empate o próprio jogo, qualquer que seja o resultado do jogo Bota versus Mengo, certamente uma dessas equipes obteria mais pontos que a equipe Fogo. Logo, a equipe Fogo não pode ser campeã caso empate. Não tem como, independentemente do resultado que tiver o outro jogo, ela não vai poder ficar em primeiro lugar. Caso a equipe Mengo empate o próprio jogo, ficaria com 68 pontos, enquanto que a equipe Bota ficaria com 70 pontos. Ou seja, a equipe Mengo não pode ser campeã caso empate. Caso a equipe Fla empate, na melhor das hipóteses, ficaria com 61 pontos, pois estaria com 59, sendo superada pelas 3 primeiras colocadas. Caso a equipe Bota empate o próprio jogo, ficaria com 70 pontos. Nessa situação, a única que poderia superar a equipe Bota seria a Fogo, que vencendo poderia atingir 72 pontos com a vitória de 5 pontos a mais. Por outro lado, caso a equipe Bota empate o próprio jogo e a equipe Fogo não vença a correspondente partida, a equipe Bota, mesmo com empate, poderia ser campeã. Seria, inclusive, a única que poderia ganhar o campeonato, mesmo empatando. Então, com isso, com essa análise toda, a gente pode dizer o quê? A gente pode dizer que essa afirmação é verdadeira. Então, ficou a primeira falsa, a segunda falsa, a terceira verdadeira. E, portanto, a gente marca a letra E. A única correta é da alternativa E. Ok? Vamos em frente. Mais uma questão. Em nosso calendário, há 2 tipos de anos em relação à sua duração. Os bissextos, que duram 366 dias, e os não bissextos, que duram 365 dias. O texto abaixo descreve as 2 únicas situações em que um ano é bissexto. Todos os anos múltiplos de 400 são bissextos. Exemplos: 1600,
2.000, 2.400, 2.800. Todos os anos múltiplos de 4, mas não múltiplos de 100, também são bissextos. Exemplos: 1996, 2004, 2008, 2012. Sendo N o total de dias transcorridos no período que vai de 1º de janeiro de 1898 até 31 de dezembro de 2012, uma expressão numérica cujo valor é igual a N é... Bom, a definição dos anos bissextos sugere que são bissextos os anos que são representados por números múltiplos de 4, com exceção dos múltiplos de 100, excetuando-se nessa restrição os múltiplos de 400, que também são bissextos. Do primeiro dia do ano 1898 ao último dia de 2012, há quantos anos, exatamente? Você pega 2012 menos 1898 mais 1. Esse mais 1 é para você incluir o primeiro de 1898. Então, a diferença 2012 menos 1898 mais 1 são 115 anos. Vamos calcular quantos são bissextos entre esses 115 anos. O primeiro ano bissexto, desde 1898, de acordo com os critérios, é o ano de 1904. Pois o 1900, apesar de ser múltiplo de 4, ele também é múltiplo de 100 e não é de 400. E, portanto, 1900 não é bissexto. A sequência de bissextos, a partir de 1904, ocorrerá de 4 em 4 anos, sem interrupção, até o ano de 2012. Pois o único ano que é representado por um número múltiplo de 100 nesse período também é múltiplo de 400, que é o 2000. Portanto, o 2000 tem que ser incluído porque ele é bissexto. Assim, a sequência dos anos bissextos é dada por 1904, 1908, 1912, 1916, 1920, vai indo até 2000, 2004, 2008, 2012, inclusive. Agora, uma pergunta: como é que a gente faz para calcular essa quantidade de números que fica variando de 4 em 4 sem interrupção? Para calcularmos a quantidade de anos bissextos, basta calcular a diferença entre os extremos, dividir o resultado por 4, por quê? Porque é de 4 em 4, e ao final adicionar uma unidade para contabilizar o primeiro ano bissexto, que é o de 1904. Então, como é que fica a nossa conta? Pega 2012 menos 1904. Essa diferença, divida por 4. E depois, adicione uma unidade. Então, 2012 menos 1904 dá 108. Esse 108 eu divido por 4, dá 27. Aí eu somo 1, dá 27 mais 1, são 28 anos bissextos nessa fase. Podemos então considerar que no período de 115 anos, nós temos 365 dias cada um desses 15 anos e outros 28 dias adicionais pelos anos bissextos. Logo, a quantidade de dias desde o primeiro dia de janeiro de 1898 ao dia 31 de dezembro de 2012 é dada por... Então, vamos chamar de N essa conta. É 28, que são os dias adicionais, mais 365, que é a quantidade de dias de um ano normal, vezes 115, que são 115 anos. Agora, para eu marcar a resposta, eu tenho que recordar de onde que veio esse 115. Esse 115 veio da diferença entre 2012, 1898, mais 1. Então, posso reescrever assim, ó. N é igual a 28 mais 365, que multiplica 2012 menos 1898, mais 1. E, portanto, a resposta correta é da alternativa E, 28 mais 365 vezes 2012 menos 1898, mais 1. Ok? Bom, com isso a gente fica por aqui. Espero que você tenha aproveitado essas questões, que são recentes e contribuem. Eu acho que nenhuma delas a gente tinha algo muito específico. A maioria delas era do raciocínio lógico propriamente dito. Continue estudando, bons estudos.